Graças a Deus, igreja. Bom dia. Quem se sente honrado por poder fazer parte da mesa do Senhor aqui? Quem se sente honrado? A mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de vida. Você não coloca ninguém na sua mesa que você não tenha intimidade, comunhão, ou que você queira desenvolver mais comunhão. Quero falar contigo sobre a pessoa mais importante que existe na terra. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, meu irmão? Jesus. Fala comigo, Jesus. Vamos falar sobre Jesus nessa manhã. Quem aí é apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado? E se você não é apaixonado, você está no lugar certo para se apaixonar por Ele. Que a nossa vida seja um lugar de paixão, de devoção por esse homem tão maravilhoso. Ao longo dessa semana, enquanto eu pensava na palavra de hoje, eu estava um pouco confuso porque vieram 3 textos diferentes no meu coração e eu não sabia para onde ia caminhar a palavra. E ontem à noite eu pedi para o Senhor, eu preciso finalizar a palavra, eu preciso organizar a palavra para que eu traga para a tua igreja aquilo que o Senhor tem. E hoje pela manhã eu organizei as coisas, organizei aquilo que eu entendi que era o que Deus tinha para nós. E fiquei muito feliz quando o Senhor continuou me surpreendendo. Quem se surpreende com o Senhor? Quem se surpreende com o Senhor? Às vezes o Senhor vem, você prepara algumas coisas, o Senhor vem e te surpreende, Ele fala contigo, Ele te mostra que Ele é Deus, que Ele é poderoso. E hoje as músicas apontaram para aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu pesquisei rapidamente, fui no Google e pesquisei uma das letras que nós cantamos. E a segunda música que nós cantamos nessa manhã foi, o nome da música As Trevas Estremecem, foi a segunda música que nós cantamos. E essa letra diz: paz, encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir a sua voz. Paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. E aí quando a gente entra na ponte da música, tem uma parte que, voltando da ponte, a letra diz assim: teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual, com teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. O nome de Jesus é luz, irmãos, amém? O Senhor é luz. E eu orando, essa era uma das palavras que estava no meu coração ao longo da semana. E quando eu encaixei os versículos que o Senhor me trouxe, quando eu encaixei eles hoje no meu esboço, eu ainda estava: Senhor, mas é isso mesmo, é isso que o Senhor deseja falar. E aí quando nós começamos a cantar, eu falei: Deus, beleza, eu entendi, é sobre isso que nós iremos avançar. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, irmão. Abra a tua Bíblia comigo em João 1, nós iremos ler de 1 até o versículo João 1, do 1 ao 5, e depois nós vamos ler João do 8, do 1 ao 19, e eu vou correr aqui com essa palavra para que você possa ser tocado com aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus tem para falar contigo, amém? Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus tem para nós. Eu vou ler na Almeida Contemporânea. Ela diz assim: no princípio era o verbo, João 1, do 1 ao 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Na NVI diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus brilha, e onde Jesus brilha não há derrota, não há fracasso, não há fim. Amém, irmão? Onde Jesus brilha, as trevas se dissipam, as trevas elas fogem. Quem aqui, alguma vez na sua vida, você já bateu o pé num móvel à noite, de noite, porque estava tudo escuro? Quem já passou por isso alguma vez? E imediatamente o que você pensou? Quando você bateu em algum móvel à noite, o que você pensou? Eu estou precisando de luz. E quando você acende a luz, já não tem mais medo, já não tem mais insegurança, já não tem mais, você não fica perdido mais. Nós ficamos perdidos quando nós estamos em trevas, quando nós estamos no escuro. Quem aqui, quando criança, ou de repente até hoje,
teve ou ainda tem medo do escuro? Quem já teve medo do escuro? Ou de repente até hoje, né? Tipo, até hoje, assim, pô, não vou lá porque vai lá, pega um chinelo, tá lá na edícula no fundo da casa, tá lá na churrasqueira, tá lá no... Aí você fala, nossa, não pode ser amanhã, né? Amanhã eu pego, amanhã cedo. Por quê? Porque as trevas, a ausência de luz gera insegurança. Fala comigo, insegurança. A ausência de luz gera medo. Fala comigo, medo. A ausência de luz gera confusão. Fala comigo, confusão. Eu passei por um episódio, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu fui salvo pela Raquel. A Raquel tá aqui? Acho que não. Ela tá aqui. A Raquel, ela tem uma habilidade que eu sinto um pouco de inveja, irmão, dessa habilidade que a Raquel tem. Eu descobri recentemente que tem um amigo do trabalho que bateu o recorde da Raquel em relação a essa habilidade que ela tem. A Raquel tem uma habilidade de dormir muito rapidamente. Então nós deitamos e eu falo, amor, como é que foi seu dia, tal, beleza? A gente conversa de alguma coisa e ela fala, depois que a gente conversa, ela fala, boa noite. Eu falo, boa noite. E aí depois de 12 segundos, eu lembro que tem mais uma coisa para falar. E aí quando eu vou falar, já não existe mais a pessoa do meu lado, porque ela já dormiu. Ela já foi, ela já dormiu. E recentemente agora, eu viajei com um amigo do trabalho e eu descobri que ele dorme em 7 segundos. A Raquel dorme em 12. Eu cronometrei já. Esse amigo dorme em 7. É brincadeira, sem brincadeira. Eu falei, Rodrigo, boa noite. Rodrigo, o cara já estava roncando. Tipo, 7 segundos depois. Negócio absurdo. Teve um dia que a Raquel, por conta da Raquel ter essa habilidade de dormir muito rápido, nós temos um combinado em casa. Eu tenho dificuldade para dormir, e se eu acordo de madrugada, eu tenho mais dificuldade ainda para voltar a dormir. Então, nós temos uma gangue lá em casa, né, os nossos filhos, e nós combinamos sobre isso. Toda vez que uma criança chora, a Raquel é quem levanta e atende, porque ela tem uma facilidade para voltar e dormir depois. Eu tenho muita dificuldade, então nós combinamos isso. Amor, tá tudo certo? Você levanta lá e tá, e se precisar de mim, você me levanta e tá tudo certo, não tem problema se eu não voltar a dormir depois, mas se você puder me preservar disso, eu te agradeço. Então nós temos esse combinado. Só que teve um dia que a Raquel estava com febre, e ela me avisou antes de dormir, amor, eu não estou muito bem hoje, então se uma das crianças nos demandarem de noite, você atende elas, por favor. Eu falei, tá tudo bem, mãe, tá tudo certo. E uma das crianças acordou chorando, eu não me lembro se foi o João, se foi a Mariana, e a Raquel estava com febre e a gente já tinha combinado que eu acordaria. Só que eu acordei, irmão, sonâmbulo total. Como é que estava o quarto? Iluminado? Não, estava fala comigo, trevas. O quarto estava em trevas, densas trevas, escuro. E eu falei, poxa, eu tenho baita dificuldade para acordar, para voltar a dormir. Eu farei no escuro, porque se eu enxergar a luz, eu não voltarei a dormir depois. Então eu vou lá, vou atender meu filho no escuro. Eu dei 3 passos e a Raquel com febre teve que se levantar. Por quê? Porque eu dei com a testa na porta, na quina da porta, e eu cortei a minha testa. Eu caí no chão, a pancada foi muito forte mesmo, eu bati a cara na porta, eu caí no chão, e eu não sabia o que tinha acontecido comigo, porque eu não sabia onde eu tinha batido. E eu fiquei todo tonto, e a Raquel com febre, uma criança chorando, e o marido ensanguentado. E eu tenho cicatriz na testa, isso não faz muito tempo, deve fazer um ano e pouquinho, eu fiz um leve corte na testa. Por quê? Porque eu estava caminhando em trevas, no escuro, e o escuro gera insegurança. Fala comigo, insegurança. O escuro gera medo. Fala comigo, medo. E o escuro gera confusão. Fala comigo, confusão. Só que o grande foco da palavra de hoje não é te contar das minhas histórias do escuro, é para te falar que tem uma luz, que ele estava com Deus desde a criação de tudo. A palavra diz em João 1 que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo, irmãos? Quem é o verbo? Me ajuda a pregar. Jesus é o verbo se fez carne, e hoje de manhã nós participamos da sua mesa, e nós comemos do seu corpo, e tomamos do teu sangue, porque ele nos ensinou, até que eu venha, se lembre de mim, até que eu retorne, coma do meu corpo, beba do meu sangue, para que vocês se lembrem. É esse verbo se fez carne, Jesus, que nós cantamos tanto aqui, santo, 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 nessa manhã. E às vezes eu sei, irmão, às vezes fala, meu Deus, esse povo não cansa, né, de cantar santo. É a mesma coisa, é a mesma frase. Agora eu te pergunto, se Jesus aparecesse na tua frente hoje, aqui agora, em carne,
O que você teria de palavras para falar para Ele? Talvez nenhuma palavra terrena seja suficiente para descrever Jesus, que não seja santo. Você é perfeito, você é incrível, eu não merecia o teu sacrifício, e você, sendo verbo, o verbo se fez carne e veio para a terra para morrer por mim, por você, sem mesmo nós merecermos. Agora, além desse texto, no versículo 4, João 1,4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu bati a cara na porta porque eu não acendi a luz, eu não apertei um interruptor. Muitas vezes nós caminhamos em trevas porque nós não temos relacionamento com a luz dos homens. A palavra diz que Jesus é a luz dos homens. Pastor Diego, muitas religiões fazem o bem, nós falamos isso ontem na reunião dos homens. Muitas religiões podem promover o bem, ação social, ajudar as pessoas, mas não são todos os caminhos que levam até Deus. Jesus disse isso: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a vida. Ele é a única lanterna que ilumina o caminho, que nos leva até Deus. E o quanto nós temos buscado relação com esse ser, com esse Deus, com esse homem, que é a luz no nosso quarto escuro. Quanto tempo eu tenho investido tateando o meu quarto, procurando esse interruptor. Quem aqui às vezes já acordou e ficou batendo a mão na parede para encontrar o interruptor de noite? Quem já fez isso, irmãos? E você desiste de procurar um interruptor? Se você quer luz, você desiste. Você desiste, irmão? O que você faz? Você insiste em tatear. Você vai dando passos mais curtos para não dar com a cara na parede, para não dar com a cara na porta. Você vai dando passos mais curtos até que você encontra o interruptor. E muitas vezes na nossa vida cristã, nós tateamos e tentamos encontrar Jesus, mas no meio desse caminhar, nós batemos com o dedinho no móvel, nós batemos com a cara na porta. E muitas vezes, nessa metáfora que eu estou te falando aqui, muitas vezes nós desistimos de encontrar o interruptor. Muitas vezes nós desistimos de encontrar Jesus, aquele que é a luz dos homens. Cadê os casados aqui? Quem é casado? Casado aqui. De repente, às vezes o teu cônjuge, ele desistiu de encontrar o interruptor, desistiu naquela semana porque ele está cansado, e aí é sua obrigação como cônjuge puxar pelo braço e falar assim: ei, o interruptor está aqui, Jesus está aqui, Ele é a luz dos homens. E sabe por quê, irmão? Porque você como cônjuge tem que fazer, porque talvez na semana que vem seja você, talvez é você na próxima semana que vai precisar que alguém te fale: ei, calma aí, você está perdido no escuro, calma, o interruptor está aqui, Jesus, que é a luz dos homens, está aqui. Nós precisamos ter vida de mesa com o Senhor, Ele que é a nossa luz. Não tem como saber onde acender a luz se você primeiro não procurar esse lugar, se você não tiver conhecimento de onde está o interruptor na tua casa. Está de dia, você procura, para quando estiver em trevas, quando estiver escuro, você saber onde procurar. Quem está entendendo a metáfora aqui, irmão? Quem está entendendo? E Ele está disponível, sim ou não? O Senhor está disponível. O irmão Wellington leu aqui o texto de Isaías: a glória do Senhor enche toda a terra. A glória está disponível. O nosso Deus tem várias características, e 3 muito conhecidas é: Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe do que está no teu coração, Ele sabe do que está na tua mente, Ele conhece as intenções do teu coração. E Ele é onipotente, Ele pode tudo. Só que muitas vezes nós tentamos, insistindo com a força do nosso braço, tentando caminhar sem acender a luz. Abra tua Bíblia em João 8. João 8 é uma passagem muito famosa, que os outros evangelhos também relatam. João 8 é um episódio que uma mulher é levada para ser apedrejada. E aí eu quero falar contigo
o que a luz faz com as trevas. O que a luz faz com as trevas. A Bíblia é um livro de sabedoria e nós precisamos devorar essa palavra. Irmão, você não precisa levantar a mão agora, eu quero só que você responda internamente para você. Quanto tempo você tem lido da palavra? Quanto você tem buscado na palavra? Nós passamos por dificuldades no casamento porque não buscamos respostas na palavra. Nós passamos por dificuldades financeiras porque não buscamos respostas na palavra. Nós passamos por dificuldade com os nossos filhos porque nós não buscamos resposta na palavra. Nós tomamos decisões erradas porque não buscamos respostas na palavra. E a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva. Só que como eu vou poder usar dessa palavra viva se eu não tenho relacionamento com ela? Se eu não como dessa palavra? Eu vi um vídeo recente, antes de nós lermos João 8, vendo, eu não me lembro onde eu vi isso, foi nos stories, nos reels dessa semana, eu estava dando uma olhada, e eu vi algumas cenas, vídeos, de cultos feitos em igrejas clandestinas, igrejas escondidas na China. E aí o pastor, sempre que ele ia pregar, ele questionava quanto tempo eu devo pregar? Quanto tempo a pregação deve durar? A resposta era, entre 7 e 12 horas, pastor. Ué, não é que assim, de onde eu venho, né? Imagino, isso não está no vídeo, tá? Mas eu imagino o pastor pensando, é que onde eu prego, geralmente a gente prega 30 minutos e depois a galera já começa a ficar... E tipo, né, caramba, daqui a pouco tem um almoço e calma, irmão, eu não vou pregar 7 a 12 horas hoje. Mas o grande ponto é quanto a gente ama a palavra ao ponto de falar, eu quero ouvir mais, eu quero de verdade entender mais esse negócio, eu quero mergulhar nesse universo chamado Bíblia, eu quero conhecer mais esse homem Jesus, eu quero conhecer mais. Tem uma música num estilo diferente, né? Um estilo chamado trap, e tem um cara que canta rap e trap, né? Chamado Vitinho, e a gente ouve lá com as crianças, porque as crianças gostam. E aí tem uma música que chama Af que Homem. Af que homem esse Jesus, que maravilhoso. Af que homem. Para a gente se apaixonar por Jesus, a gente precisa ler sobre Ele, a gente precisa buscar, a gente precisa sentar à mesa. Af que homem maravilhoso, que homem lindo. Eita Deus. A gente tem que se apaixonar por Jesus. E para isso a gente precisa ter relação com a Bíblia, relação com a palavra. João 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Fala comigo, irmãos, apanhado em pecado. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. A primeira coisa que as trevas tentam fazer com a luz é confrontar. Preste atenção, irmão. Eu estava voltando de viagem essa semana. Eu estava no aeroporto de Vitória, Espírito Santo, na sexta-feira à noite, e meu voo atrasou 1 hora. E aí eu trombei com uma mulher no corredor, e ela perguntou: o voo está atrasado? Eu falei: tá atrasado. E ela: poxa, que triste. A gente começou a conversar e tal, e eu descobri que ela é de Valinhos. Eu descobri que ela é uma irmã nossa aqui, ela é da igreja Cristo Vive, né? Muito próxima a gente estava lá em Vitória, Espírito Santo, encontrei a mulher no aeroporto, e a gente começou a conversar, e ela está num novo projeto, num novo trabalho, lá no Espírito Santo, então ela tem que ir, passa uma semana lá, volta e tudo mais, enfim, ela me contou um pouco dessa história, e a gente começou a conversar, e ela disse: cara, eu tenho uma dificuldade, já que você é cristão,
eu não sei qual o propósito de Deus para mim nesse novo trabalho, porque o meu líder direto é ateu, e também tem um outro par meu, que é um gerente, um diretor também é ateu, e eu não sei o que fazer e tal. Aí eu olhei para ele e falei, eu sei o que você tem que fazer lá. Só caminhar como cristã. É só ser uma filha de Jesus, uma filha de Deus, irmã de Jesus, que olha para o irmão mais velho, o nosso modelo Jesus, que ele é a luz, e viver uma vida congruente, é só isso. Ela, mas você não acha que eu tenho que pregar e falar o tempo todo? Eu falei, não, você vai pregar quando tiver a oportunidade de pregar, quando você puder falar, quando você tiver abertura. Aí ela disse, porque eu não quero ficar parecendo uma crente chata, e aquela pessoa que tenta impor as coisas. Eu falei, pois não seja essa crente chata, seja uma crente íntegra e leal. O que é o crente íntegro e leal? Quando alguém vem pedir a opinião dele, ele fala baseado no quê? Ele fala baseado no quê, irmãos? Se alguém vem me pedir conselho, eu aconselho baseado no quê? No meu conhecimento? No meu intelecto? Não, porque eu estudo bastante, eu sei muito, eu leio muito livro. Cara, meu conselho é baseado na palavra. O meu trabalho, eu mentoro empresários e líderes. E eu deixo muito claro que eu vou fazer baseado na palavra. Por quê? Porque eu sei que se esse empresário, esse líder seguir princípios da Bíblia, ele vai ser bem sucedido. E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra nos orienta a isso. Se nós seguirmos princípios, nós seremos vencedores. E nós receberemos a nossa recompensa eterna. Quem está comigo, irmão? Quem está comigo? Diz amém. Quem está comigo? Estou contigo. Está comigo? Quem está comigo? Fala, estou contigo. Jesus é o nosso modelo. E ela falou, pô, é verdade, você está certo. Porque a primeira coisa que as trevas tentam fazer com a luz é intimidar. Ei, a gente é poderoso. E aí aqui as trevas tentam cercar Jesus, falando, ei Jesus, olha só, tem que matar, hein? A lei de Moisés diz que tem que matar. Jesus abaixa e começa a desenhar aquilo que ninguém sabe o que ele está desenhando. E aí a partir do versículo 7 ao 9, Jesus ele demonstra como a luz lida com as trevas. Do versículo 7 ao versículo 9, Jesus mostra o que a luz faz com as trevas. Preste atenção, do versículo 7 ao 9. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou. Jesus está abaixado desenhando, ele se endireita, a palavra diz, e disse, aquele que dentre em vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Jesus está desenhando, escrevendo, ele levanta e fala, pessoal, vocês insistem em falar que a gente tem que matar ela. A lei de Moisés diz isso mesmo, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E a palavra diz que ele se inclina novamente e volta a escrever. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Na versão NVI diz, os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus ele não tenta convencer ninguém de nada, porque a luz, a verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa se defender, irmão. A luz não precisa falar para as trevas, ei, eu estou chegando, luz, eu sou luz, eu estou chegando, e por favor trevas, quando eu chegar, você se retira, porque não dá para a gente ficar junto. Então, vamos combinar? Quando eu chegar, você se retira. Não, a luz não pede com licença. Quem aqui, às vezes já aconteceu isso com você, você está dormindo, no escuro, gostoso, e alguém vem e acende a luz no quarto. O que acontece com quem já passou por isso, irmão? Quem já passou por isso? Quem já passou? O que acontece com seus olhos imediatamente? É confortável? É gostoso? A luz não faz assim, ó, você está de olho fechado, a luz vem, bate nos seus olhos, com licença, eu queria entrar de forma gentil, eu queria muito que você acordasse, princesa. Não, a luz, ela arrebenta com os seus olhos, e você fica até bravo com quem acendeu a luz. Pô, podia ter avisado, né? Você coloca o travesseiro em cima da cara e tenta esconder, porque a luz, ela não negocia com as trevas. A luz, ela não combina com as trevas. A luz, ela não tem alguma congruência com as trevas, algum combinado, não tem conexão. Jesus, ele olha e fala, se você não tem pecado,
tá tudo certo, pode tacar a pedra. E ele não precisa falar mais nada, porque a consciência de cada um acusa. Na NVI diz que acusados pela sua consciência, um a um eles foram deixando lugar, começando pelos mais velhos. A primeira coisa que a luz faz com as trevas, quando você se posiciona, quando você tem contato com a luz, que é Jesus, a luz, a primeira coisa que ela faz é ela dissipa as trevas. Jesus não teve que pedir para eles se retirarem. O fato de Jesus estar presente, eles foram se retirando. Se você tiver vida com a luz, preste atenção no que eu vou te falar, irmão. Talvez isso seja a parte mais importante da pregação de hoje. Se você tiver contato com a luz, tem coisa na tua vida que você não terá que fazer esforço algum. Essas coisas se dissiparão. Problemas, dificuldades, barreiras, elas irão se dissipar. Por quê? Não porque você é forte, poderoso e inteligente, porque você está conectado com a luz. Faz sentido, irmão? Para quem faz sentido isso? Dá uma chacoalhada no irmão do seu lado e fala para ele: conecte-se com a luz. Esteja conectado com a luz. Fala para ele: esteja conectado com a luz. Fala aí pro teu irmão. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos homens. Do versículo 8 ao 11, Jesus ele demonstra como que a luz lida com o pecado. A primeira coisa que eu te falei, do versículo 7 ao 9, Jesus demonstra como que a luz lida com as trevas. Diego, mas pecado e treva não é a mesma coisa? Aqui eu vou te mostrar como que Jesus lida com o pecador. Como Jesus lida com as trevas e com o pecado foi do versículo 7 ao versículo 9. Agora do versículo 10 ao 11, a gente vai ver como que Jesus lida com o pecador. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele demonstra que não existe acusação, mas ele não passa a mão na cabeça, ele exorta. A luz não passa a mão na cabeça, ele demonstra que não existe acusação para aqueles que estão na luz. Você vai, mulheres, quem tira a sobrancelha aí? Quem tira a sobrancelha? Homens, fala assim: graças a Deus, né? Graças a Deus que tira a sobrancelha, senão vira uma monocelha. Tirem sobrancelhas, mulheres, é bom. Eu, Diego, também tiro sobrancelha, porque eu herdei muito pelo, né? Eu tenho muito pelo. Então, se eu não fizer a sobrancelha, fica a monocelha. Fica um negócio que é um negócio só. Quando você vai tirar a sobrancelha, mulheres, tem que ter uma luz mais próxima, sim ou não? Porque senão não dá para ver os pelinhos ali, né? E tal. Então, a luz, quando nós temos contato com a luz, nós somos exortados, nós recebemos uma reflexão, nós recebemos um feedback, nós recebemos um: ei, tem um pelo aí, tá errado. Então a luz, ela te exorta, ela traz clareza. É assim que Jesus, o dono da luz, a própria luz, é assim que ele lida com o pecador. Ele traz luz, ele mostra, ele não passa a mão na cabeça, ele exorta, ele mostra o que está errado. Vamos lá, versículo 10 e 11. Jesus endireitou-se mais uma vez e disse: mulher, onde estão eles? Eles quem, irmãos? Aqueles que eram os acusadores. Onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno, porque a luz, ela não condena. A luz, ela exorta. A luz, ela traz clareza. A luz, o próprio Jesus, ele traz para nós essa reflexão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação se você está abraçado com a luz. Não há condenação. Não há condenação para aqueles que pedem perdão. Não há condenação para aqueles que fazem parte da mesa. Não há inferno. Não há sofrer, não há condenação para aqueles que professam, aqueles que declaram que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, e depois nós mantemos relação com esse Deus. Não há condenação para nós, irmãos, se nós permanecermos na luz. Agora, isso não quer dizer que o Senhor vai passar a mão na tua cabeça. No final do versículo ele diz o seguinte: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Ele passou a mão na cabeça dela e falou assim: olha, tadinha de você, eles estão fazendo algo errado contigo. Olha só, olha, quase que você morreu, hein? Olha, tadinha de você, mulher. Olha só, você foi injustiçada. Eu acho que esses homens são machistas. Você, tadinha de você, hein? Não,
E Jesus olhou para ela e falou assim: eu também não te condeno, só que olha nos meus olhos, eu sou a luz, não peques mais, porque o teu pecado te trouxe até essa situação, e se você não estivesse na luz, você teria morrido. É como, isso não está escrito na palavra, isso não está escrito aqui, mas se essa mulher não tivesse Jesus na vida dela naquele momento, o que teria acontecido com ela, irmão? O que teria acontecido, por favor? Ela teria morrido, sim ou não? Ela teria sido apedrejada, porque esse é o fim daqueles que não estão na luz, morte. Aqueles que não estão na luz estão caminhando para a morte eterna, e nós precisamos estar na luz. Essa mulher, quando Jesus olha nos seus olhos e fala: ei, não peques mais, Ele está falando o seguinte: você só se salvou porque a luz, eu, o verbo vivo, o Deus encarnado, o Deus poderoso, o Deus que conecta-o com o ser humano, o Deus que tem uma relação com o homem, eu apareci na sua vida e gerei vida. Se eu não estivesse aqui, você não teria isso. Então vá e não peques mais. A partir desse momento, então, passa a ser responsabilidade de Jesus se aproximar dela, ou ela se aproximar de Jesus mais e mais. Pensa, irmão, Jesus se aproximar dela, ou ela se aproximar de Jesus? O Senhor já desceu do céu, irmão. O Deus poderoso que poderia ter matado todo ser humano de novo e ter começado do zero. Ele poderia, sim ou não? Quem somos nós para peitar Deus e falar assim: não, está errado, você falou que não ia matar um homem, hein, Deus? Quando você matou todo mundo lá no dilúvio, você prometeu, você colocou um arco-íris no céu aí, e o Senhor falou que jamais mataria o homem de novo. Então o Senhor não pode, hein, Deus? Ó, se fizer, tô de mal, hein? De repente ele olha para a terra e fala assim: eu prometi, mãe, quer saber, eu que mando nesse negócio tudo, né? Sou dono da festa, eu vou acabar com tudo de novo, e estou irritado com esse monte de gente mimizenta, xarope, fraca, e vou começar do zero de novo. Só que Ele é tão justo, Ele é tão leal, Ele é tão perfeito, que Ele não quebra as próprias leis, Ele não quebra aquilo que Ele prometeu. Então é nós que devemos nos aproximar até Ele. Nós precisamos aumentar a nossa busca, a nossa fome, o nosso desejo ardente de estar. Eu amo meus filhos, amo demais meus filhos, só que eu dou mais atenção para aquele que quer mais a minha atenção. E eu falo sobre isso com os meus filhos: pastor Diego, você vai gerar bloqueio emocional nas suas crianças. Eu sei, mesmo que eu acerte em tudo, vai gerar bloqueio, porque não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com como a mente deles interpreta. Eu já sei disso, é por isso que eu estou estudando pra caramba nos últimos anos, para entender como é que funciona a mente humana. Agora, tem um negócio que eu não abro mão, e eu falo sobre isso com as crianças. Eu falo: olha só, o papai está aqui disponível para vocês, só que o papai vai se aproximar até onde vocês permitirem, e quem quiser ter mais vida comigo, você se aproxima, você faz esse movimento. Deus tem os seus preferidos, irmãos. O que você acha? Deus tem os seus preferidos? O que você acha, irmão? Deus tem preferidos. E Ele não ama o ser humano do jeito igual, Ele ama todo mundo, ao ponto de ter mandado Jesus morrer. Agora, Ele tem aqueles que são preferidos, não porque Ele nos prefere. Ei, pega essa chave, irmão, por favor. É porque nós preferimos a Ele. E Ele fala: nossa, vocês me preferem? Que legal. Poxa, estava tão solitário aqui, e agora tem uma galera aí que não está cansada de cantar santo, santo, santo. Tem alguns que se cansam rápido, depois de cantar 5 minutos fica: nossa, podia trocar de música, né? Tem aqueles que não cansam, aqueles que olham para Jesus e falam: beleza, é isso, estamos juntos, porque eu nem sei o que seria da minha vida se você não tivesse me encontrado. E às vezes a gente fica negociando: estou meio cansado hoje para ir para a igreja. Não, é que hoje estou com dor de cabeça, que hoje, sei lá, a semana não foi muito legal. Não, é que eu pequei a semana inteira, o que eu vou fazer na igreja? São as trevas tentando te confrontar. Pô, você está sem luz aí dentro, o que você vai fazer na igreja? E a gente aceita muitas vezes esses pensamentos. Jesus, Ele demonstra amor pelo pecador, e Ele exorta o pecado.
Quem está comigo? Quem está comigo? Amém? João, do 12 ao 19 agora, para a gente finalizar. Jesus demonstra que quem anda na luz reconhece sua origem e não tem bloqueio de identidade. Irmão, uma das coisas que eu mais vejo caminhando, tendo contato com gente todos os dias, gente de dentro da igreja, gente de fora da igreja, o que eu mais vejo são pessoas bloqueadas na sua identidade, pessoas que não sabem quem são, que não sabem o seu propósito, que não sabem para aquilo que nasceram, até mesmo dentro da igreja. Elas já ouviram inúmeras promessas sobre elas, mas elas ainda não se encontraram nessas promessas. Pessoas que estão aqui ouvindo palavras todas as semanas, leem a Bíblia, mas ainda não se encontraram. Por quê? Porque de verdade você até tem conhecimento, mas está faltando vida com a fonte. Está faltando você ter um encontro com a luz que te deixa tão cego que você precisa depender de alguém agora para te carregar. E esse alguém é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Vamos lá, vamos ler aqui para a gente terminar. Versículo 12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Irmãos, de onde nós viemos? Por favor, responda com aquilo que vier na tua mente agora. De onde você veio? De onde você veio? Você tem que ter clareza de onde você veio. Nós viemos do coração de um Deus que pensou em nós. Amém? Nós viemos do fruto da Trindade. A Trindade conversou sobre nós. Um dia, Deus Pai, Deus Filho, que é o Verbo, o Deus encarnado, e Deus Espírito Santo, que veio depois que Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para nós. Esses três, sendo um, conversaram sobre nós, conversaram sobre você. Você veio do coração do Senhor. Eu não sei o quanto isso mexe com você. Comigo, eu me sinto muito honrado. Nós viemos do coração do Senhor, nós viemos da eternidade e nós voltaremos para lá. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos do céu. E se nós viemos desse lugar, nós não deveríamos ter bloqueio de identidade, crise de identidade. Ó céus, ó vida, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual que é o meu fim? Irmãos, o nosso fim é reinar. O nosso fim é reinar. Para aqueles que estão construindo uma história com a luz, uma história com Cristo, o Deus vivo, o nosso fim é certo. Qual é o nosso fim, irmãos? Fala comigo, o nosso fim é reinar. O nosso fim é reinar ao lado de Jesus. Então, enquanto nós estivermos aqui, vai ser complicadinho, sim ou não, irmão? Vai ser meio pesado, sim ou não, irmãos? A gente vai ser traído de vez em quando, sim ou não, irmãos? Vai ter umas pedradas no meio do caminho, sim ou não, irmãos? Só que o nosso fim é certeiro. O nosso fim é certo. E pode ser que os céus e a terra passem, mas as palavras do nosso Jesus não passarão. E nós temos certeza para onde nós estamos indo. Nós reinaremos ao lado do nosso Jesus, porque é promessa dele. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. O próprio Jesus está falando: eu não julgo ninguém. Jesus falando: vocês julgam conforme o padrão do mundo, eu não julgo ninguém. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Você tem que trazer uma pessoa para exortar alguém, porque se você exortar sozinho, a palavra diz isso: exorta o irmão. Se o irmão não te ouvir, traz uma testemunha e exorta o irmão. Se o irmão não quiser te ouvir, o sangue dele já não está mais nas suas mãos, está na palavra isso. Agora olha o que Jesus traz de reflexão.
Na vossa lei, versículo 17, está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou o que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu pai. Se nós queremos ter acesso a Deus Pai, nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer um Jesus que se entregou para que hoje nós tivéssemos acesso à mesa. Um Jesus que, sem nós merecermos, Ele se entregou. Agora, se Ele se entregou por nós, irmãos, quanto nós temos nos doado por Ele. Tem uma das músicas que toda vez que eu canto, eu passo por um conflito. Nós cantamos essa música, nós não cantamos hoje, nós cantamos aqui na nossa igreja algumas vezes. E quando eu canto essa música, eu tenho um conflito, porque eu sou uma pessoa muito racional. E eu tenho dificuldade com algumas coisas que conflitam no meu espírito, e aí eu preciso ficar negociando com a minha mente para cantar. Tem uma música que nós cantamos assim: Tu és fiel a mim. E a palavra diz que Deus é fiel a nós mesmo. Só que eu tenho dificuldade de cantar essa música, porque eu fico pensando: Deus, o Senhor é fiel a mim, mesmo eu sendo infiel ao Senhor várias e várias vezes. E aí eu tenho dificuldade de cantar essa música, porque é como se eu não merecesse a fidelidade do Senhor. E eu canto: Tu és fiel a mim, Tu és fiel a mim, Tu és fiel a mim. E eu fico me perguntando, enquanto eu estou cantando essa música, eu fico me perguntando: Senhor, será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Aonde eu tenho vacilado com a minha fidelidade? Aonde eu tenho tropeçado? Onde eu tenho deixado de ser fiel ao Senhor? E enquanto eu canto essa música, que é a música que eu tenho dificuldade de cantar, eu fico pedindo perdão durante a música. Senhor, o Senhor é fiel a mim e eu vacilo. Eu não cuido dos meus filhos, que na verdade não são meus, né? São do Senhor. E eu fui escolhido para treinar eles. Eu falei sobre isso aqui, e aí fica uma palavra para outro dia. Sabe como que aumentou meu nível de responsabilidade com os meus filhos? Quando eu tive esse momento com Deus, que eu entendi que os meus filhos na verdade nem são meus, são filhos dele, e ele me deu a dádiva de treinar. Então, irmão, isso mudou a maneira que eu olho para meus filhos, porque cuidar dos meus filhos, quem manda sou eu, sim ou não? Agora cuidar dos filhos de Deus. E vamos lá, deixa eu soltar uma bomba no teu colo aí, marido. Cadê os maridos aqui? Ei, maridos, cuidar da tua esposa é uma coisa, cuidar da filha de Deus é outra parada. Beleza? Mulheres, cuidar do teu marido é uma coisa, cuidar do filho de Deus é outra coisa. A gente fala sobre isso numa outra pregação. Eu tenho dificuldade de cantar essa música então, porque toda vez que eu estou cantando que o Senhor é fiel a mim, eu tenho dificuldade de cantar, porque eu fico me pegando, pedindo perdão. Senhor, será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Será que eu não tenho tropeçado? E o Senhor permanece fiel a mim. Para a gente finalizar, Mateus 6, 22 e 23. Quero ler esse texto para nós terminarmos. Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23 diz assim. Vamos ler do 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? A palavra diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver em Jesus, irmãos, se o nosso coração estiver em Jesus, nós veremos na luz. O nosso caminho será claro, o nosso caminho será seguro, o nosso caminho nos dará confiança, porque nós sabemos onde nós estamos indo. Nós não bateremos a cara em nenhuma porta, nós não bateremos o dedinho em nenhum móvel no escuro, porque nós estamos conectados com a luz. Amém? Que os seus olhos, esse texto de Mateus diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom.
Então que os nossos olhos estejam fixados em Jesus, porque fixados os nossos olhos em Jesus, todo o nosso corpo, toda a nossa vida glorificará ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, irmão, quero orar por você. Grupo de louvor. Se você precisar de alguma oração específica, fica à vontade para vir até o altar, os pastores orarão por você. Se você tem algum pedido específico, alguma coisa que você quer contar para o pastor aqui no altar e receber uma oração específica, o altar está liberado para você, enquanto nós estivermos orando e adorando ao Senhor. E que nessa última canção de hoje, você possa de fato olhar para Jesus como o Deus que ilumina o seu caminho. Salmo 119, 105 diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. Que essa palavra possa ser luz para a tua vida, possa ser lâmpada para os seus caminhos. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Deus, por essa manhã. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, e por essa palavra. Essa palavra que o Senhor me deu ontem à noite, Pai. Obrigado pela noite de ontem, porque o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e eu ainda não tinha clareza, Senhor, e hoje pela manhã o Senhor me trouxe clareza. Obrigado pelas confirmações através das músicas. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, Senhor. Deus, a minha oração, encerrando aqui, é que os nossos corações sejam constrangidos a buscar mais a Ti, Jesus. Assim como aquela mulher adúltera, que teria morrido fisicamente e espiritualmente se ela não tivesse tido contato contigo, assim somos nós, Senhor. Nós somos adúlteros muitas vezes, nos adulteramos, cometemos adultério aqui, Senhor, nesse mundo, não somente adultério de carne, mas às vezes nos vendemos o nosso tempo para coisas que não nos conectam contigo. Nós vendemos os nossos olhos para aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós vendemos nossos ouvidos, nós doamos o nosso tempo, os nossos braços, os nossos pés, os nossos talentos e habilidades para aquilo que não glorificam ao Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso adultério, quando ao invés de nós nos relacionarmos com o nosso noivo Jesus, nós escolhemos nos relacionar com outros prazeres dessa terra. Perdão, Jesus. Nos perdoe, Deus. Aproveite esses minutos, irmão, e peça perdão para o Senhor, por aquilo que de repente você sabe que tem que corrigir. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de mesa, hoje é dia de lembrar do sacrifício dele. Hoje é manhã de alinhamento, é dia de alinhamento, é dia de olhar para a luz. É dia de dar alguns passos, tateando a parede para encontrar o interruptor e acender a luz. Essa luz que de repente vai machucar os seus olhos, os meus olhos. Senhor, machuque os nossos olhos. Machuque os nossos olhos, Jesus, com a Tua luz, para que a gente possa, Senhor, olhar para Ti, Senhor. Senhor, olhe para nós mais uma vez, Jesus. Jesus, você é a luz dos homens. Jesus, você é a luz dos homens, Jesus. Ilumina, Senhor, os nossos corações, ilumina a nossa mente, os nossos olhos, para que nós possamos olhar para Ti e nos conectarmos contigo. A Tua palavra diz que aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria, Jesus. Nos ajude a olhar para Ti, Senhor, dia após dia. Nos ajude a olhar para Ti, Senhor, mesmo quando as trevas nos
tentarem confrontar, mesmo quando as trevas tentarem nos cercar. Senhor, nos lembre que a luz não negocia com as trevas. Nos lembre, Senhor, que a luz, ela dissipa as trevas. Nos lembre, Senhor, que a luz é o próprio Jesus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que se fez verbo, e o verbo que se fez carne, e a carne que veio à terra. Nos faça lembrar disso, Senhor. No meio do caos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor é aquele que ilumina o nosso caminho. Nos ajude, nos traga à memória, Senhor, o nosso fim, e o nosso fim é reinar ao seu lado. Ajude-nos a vencer as trevas, ajuda-nos a nos relacionarmos mais contigo. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede, aumenta a nossa intimidade contigo, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que o teu perdão seja liberado sobre as nossas vidas nessa manhã. Que a tua misericórdia nos abrace nessa manhã. Que a tua graça esteja sobre nós, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém.